Oi, galerinha do 7º ano. Então, hoje, sobre o texto da moratória, vocês podem abrir lá na página 36, 37 e 38 do livro de vocês, para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre esse tipo de texto, que ele é chamado texto dramático, peça teatral, certo? Então, o texto da moratória é um texto de Jorge de Andrade. Ele é um dos mais representativos no gênero dramático. Então, a história ele narra a decadência de uma família aristocrática em plena crise na produção cafeeira nacional, desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Então, obrigada a sair das terras cultivadas pelos seus antepassados, a família vai morar na cidade enquanto espera a possibilidade de reaver a propriedade. Então, o texto, como foi visto na aula 15, vocês fizeram a leitura com a ajuda do podcast que foi disponibilizado para vocês. Então, como o pai e a filha vão reagir diante dessa situação. Então, vamos ver um pouquinho das características desse texto, certo? Então, nesse texto, o que você sabe sobre teatro, né? Então, texto, a gente pode dizer assim, é uma encenação, né? É algo em que os personagens interpretam, né? Porém, antes dessa interpretação dos personagens, dos atores, existe um texto escrito antes, certo? E ele é escrito nesse formato em que a gente viu aí no livro de vocês, na página 36, 37, 38. Então, vamos conversar só um pouquinho. Quem aqui já foi ao teatro? Conhece alguma peça teatral? Qual? Assim, uma das peças mais conhecidas, assim, eu digo que é por todos, é Romeu e Julieta, que ela saiu em filme. E o seu ator, Shakespeare, ele é um dos mais conhecidos nessa questão teatral. Principalmente essa que é mais conhecida, essa peça teatral de Romeu e Julieta. O que você lembra sobre a peça que viu? Então, se você lembra, ou se assistiu a alguma peça de teatro, ou na escola, ou mesmo em algum outro local, você vê que os personagens eles interpretam naquela hora, naquele momento. Se houver algum erro, eles vão ter que se desdobrarem para poder sair de cena ou ver o que é que esquece. Então passa muito na cabeça da gente, pode ser de humor também. Eles podem se arranjar de outra maneira, o que não estava escrito, né? Alguém já participou de uma peça de teatro na escola? E aí essa pergunta vai ficar para vocês. Como foi? Qual era seu papel? Você gostou? Então, interpretar também não é fácil. Então, o teatro e o texto dramático. Então, o teatro pode ser entendido de duas maneiras. Primeiro, é uma forma de arte em que os atores e atrizes interpretam a narrativa a partir do texto dramático, texto teatral. Segundo, é o local onde ocorrem as encenações para o público. Então, tem que ter o local. Então, vocês viram que no texto, a moratória, ele falou em 2 planos, que é justamente o cenário onde aconteceu as cenas que foram descritas no texto, certo? Então, o texto dramático é a ordem de narrar e tem por objetivo apresentar uma história e despertar sentimentos no público a partir dela. Por ser narrativa, apresenta personagens, enredo, tempo, espaço, mas não tem narrador. Na atualidade, esse tipo de texto traz temas diversos. Ele pode falar de amor, pode ser de comédia, pode ser de crítica à sociedade, e esse texto da moratória é uma crítica à sociedade, né? Então, o texto apresenta as seguintes características. É construído para ser encenado, é uma narrativa, mas não tem narrador, não tem uma pessoa dizendo e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Então, a narrativa é feita a partir do diálogo das falas dos personagens.
A história é contada pela fala dos personagens. Essas falas são demarcadas no texto, seja pelo uso de 2 pontos, travessão ou aspas. No texto uma oratória, ele é feito a partir do personagem. O personagem é visto aí em letra maiúscula. Porém, quando a gente vai fazer a leitura, a gente não fala o nome dos personagens, certo? A gente ensina. E ele é dividido em atos e cenas. Eu vou mostrar aqui a vocês com o texto. Tem indicações cênicas que chamamos de rúbricas. As rúbricas indicam o que os atores devem fazer nas cenas. Além disso, fornece elementos que auxiliam a representação dos atores, como a indicação do cenário, da música, da iluminação, do figurino, bem como outras indicações cênicas. Então, diferente de outros textos narrativos, é feito para ser encenado. Divide-se em atos e cenas e apresenta como procedimento narrativo as falas, que podem ser diálogos, monólogos e partes. Os personagens e as rúbricas são indicações cênicas que auxiliam a representação. O enredo apresentado geralmente segue uma sequência linear: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. São subgêneros do texto dramático: o alto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa. Certo? Então, no texto da moratória, vocês vão ver aqui, ó. Ele vai falar do cenário, então ele vai descrever o cenário, né? 2 planos dividem o palco mais ou menos em diagonal. Primeiro plano, sala modestamente mobiliada. Então, o primeiro cenário é uma sala. Segundo plano, o plano à esquerda, elevado mais ou menos uns 30 ou 40 centímetros acima do piso, como se fosse assim, um acima do outro. Sala espaçosa de uma antiga tradicional fazenda de café. Então, ele descreve aqui como são os ambientes. Veja a ação. No segundo plano, a ação se passa em uma fazenda de café, certo? A cena. Ao abrir-se o pano, somente o primeiro plano está iluminado. Lucila acaba de cortar o vestido, sentar-se à máquina e começa a costurar. Suas pernas movimentam-se com incrível rapidez. Joaquim, ligeiramente culpado, aparece à porta da cozinha com uma cafeteira na mão. Então, ele vai descrevendo a própria cena, certo? Então, vamos imaginar esse plano. No primeiro plano, o que é que vai acontecer? Então, o que está entre parênteses são as ações do personagem, certo? Aí, aqui, ó, Lucília. Aí, é como se ela saísse, né? Aí, a ação que ela vai fazer é uma pausa. Lucília continua costurando. Joaquim aparece novamente. Aí, chama, né? Lucília. Aí, Lucília não para de costurar. Ele, Senhor, venha tomar café? Agora eu não posso. O café esfria. Meu serviço está atrasado. Ora, minha filha, cada coisa em sua hora. E aí, gente, o que tiver entre parênteses são as ações dos personagens. E vocês, se vocês puder acompanhar essa leitura junto com o podcast da moratória que foi disponibilizado na aula 15, ele será bem melhor seu entendimento, certo? É da professora Araceli, que ela nos ajuda a fazer a leitura desse texto. Quem não assistiu, assista, certo? Parte da sua série. Então acompanhe. O texto de hoje chama-se A Moratória, de Jorge de Andrade. Está na página 36 do livro didático de língua portuguesa do 7º ano. Este texto é de Jorge de Andrade, um dos autores brasileiros mais representativos no gênero dramático. A história narra a decadência de uma família aristocrática em plena crise na produção cafeeira nacional. E aí, gente, vocês vão fazer a leitura junto com esse podcast e vão responder a atividade referente a esse texto da moratória, tá? Então, lá na página 39, vocês vão ver aqui, ó. Após a leitura do texto, retoma as hipóteses levantadas no box, o que vem a seguir. Esse box, o que vem a seguir,
essa leitura aqui, ó, o que vem a seguir. Será o que foi dito aqui foi o que realmente a gente viu no texto? Certo? Essa primeira pergunta aí. O texto lido é um trecho de uma peça, uma oratória. Com suas palavras, resume o que acontece nesse trecho. Foi o que aconteceu? É um resumo que você vai tirar, é uma opinião sua, certo? Com base na leitura desse fragmento, uma oratória, é possível deduzir o grande conflito dessa história. Qual é ele? Em sua opinião, qual a finalidade de um texto dramático? Certo? E aí vocês podem dar uma olhadinha lá no slide que eu expliquei a vocês, tá certo? Também podem consultar. No texto dramático, como se nota, há indicações entre parênteses que são chamadas de rúbricas, certo? Então, qual é o objetivo dessas indicações? Porque elas são escritas de maneira diferente do restante do texto. Quando o texto é dramático, é encenado, o texto das rúbricas aparece. Então, as rúbricas, gente, são o que está entre parênteses, pausa, os dois se entreolham ligeiramente, certo? Então, são ações dos próprios personagens, como é que eles devem se comportar, tá? Então, anota aí, o texto dramático não tem narrador, pois a história é contada pelos próprios personagens em cena. No texto escrito, o tom das falas, as expressões e até mesmo a postura que os atores devem assumir durante a encenação são indicadas por meio de rúbricas, grafadas geralmente em itálico e em parênteses. Foi o que eu mostrei a vocês ali, que está em parênteses. Então, assim, imagina-se que a cena da história será que o primeiro cenário e o segundo cenário. E aí ele descreve que é um mais alto do que o outro, certo? Vejam aqui como se fosse um degrauzinho. Tá? E aí, no trecho lido, há indicações do cenário da história. A seguir, observe a imagem do cenário, a peça, na primeira vez em que foi ensinada em 1955. O autor divide o cenário em dois planos. Que espaço cada plano retrata? Então, aqui retrata um espaço e aqui outro. Então, lá na descrição das cenas, vocês vão perceber isso aí. Ok? Porque ao escrever a história em um texto dramático, o autor descreve também o cenário. Por que você acha, né, que ele faz isso? Porque a máquina de costura de Lucília fica em primeiro plano na cena. Primeiro plano aqui, ó. Na peça oratória, o cenário auxilia o espectador a saber quando os acontecimentos representativos acontecem. Como isso é possível? Em que momento do trecho lido esse recurso fica evidente? Então, veja aí, no início do texto, a indicação da personagem da história. Você vai ver. No fragmento lido, aparecem todas as personagens da peça. Como Lucília reage diante da situação da família? Lucília tem esperança em que eles vão conseguir a fazenda de volta? Qual a atitude de Joaquim em relação à situação da família? Ele tem esperança que vai reaver a fazenda? Então, isso é logo no início do texto, tá? Vocês copiam a pergunta, as perguntinhas e a resposta coloca abaixo. E manda a foto para mim. Lá no Google Classroom, quem tem o acesso e quem não, pelo WhatsApp. Indiquem. Coloque o nome do aluno e as páginas da atividade. Releia o trecho do qual Joaquim e Lucília conversam sobre a festa do Coronel Bernardino e responda as questões. Leia o significado da palavra coronel no dicionário. Que significa essa palavra assume no texto? O que o uso dessa palavra demonstra sobre a época em que se passa a história? Então, o dicionário, eu vou colocar um dicionário online que você pode também consultar. O texto dramático é escrito com o objetivo de ser encenado, por isso, seus elementos como personagens, rúbricas, cenário e iluminação formam um importante conjunto que atribui significado à peça teatral. Então, antes de realizar uma peça teatral, tem que se ter a descrição de tudo isso aí. Aqui você vai reler esse trecho, mas só vai copiar a pergunta, as perguntinhas. Esse trecho do texto não é necessário copiar. O registro empregado no texto é mais formal ou informal, vocês vão me dizer. Lucília não terminou a frase. O que isso indica? Joaquim, 12, era um homem rico e poderoso e perdeu o que tinha. Considerando essa questão, releia esse trecho. E aí você vai responder essa pergunta. O que significa a expressão cabeça erguida? Joaquim se convence quando Lucília diz que está de cabeça erguida, justifique. Releia de novo esse trechinho e diga o que Joaquim quis dizer ao afirmar que eles só têm dinheiro. Comente. Então, você vai reler e vai tentar dizer o que quis dizer ao afirmar que ele só tem dinheiro.
O registro usado nos textos dramáticos às vezes pode ser informal e o texto pode ter marcas de oralidade, quer dizer assim, para aproximar o texto escrito ao diálogo que é ensinado. É uma coisa como um diálogo informal, uma conversa. Vocês perceberam isso, né? Então, gente, essa é a nossa atividade. E aí, você é a mulher como provedora. Em Amor Oratório, história passada em 1929, 1932, Lucília, filha de aristocrata, diante da perda dos bens da família, passa a trabalhar para sustentar seus familiares. Aí, isso é uma pergunta pessoal. Em sua comunidade, você conhece famílias em que a mulher é provedora, quer dizer assim, que sustenta a casa? Em sua opinião, as mulheres que sustentam sozinha a casa são reconhecidas? E aí, vocês vão ver essas questões da nossa sociedade na atualidade, tá? Então, gente, até mais, até logo. Espero que vocês tenham entendido a atividade.